Dando continuidade ao nosso conteúdo dessa semana, onde a gente está trabalhando a interpretação e a construção de gráficos. Hoje a gente vai construir esses gráficos, pelos dados do boletim do nosso município. O boletim que eu vou utilizar é o boletim de ontem, 22/7, E nesse boletim ele traz as informações como está até o momento os casos de Covid no nosso município. A gente pode observar por ele a quantidade de casos que foram positivos, testou positivo, quantos desses positivos já estão recuperados, quantos deles estão em tratamento e quantos deles infelizmente vieram a óbito. Esse boletim também mostra para a gente qual a quantidade de mulheres e qual a quantidade de homens que testaram positivo e mostra também a quantidade de casos por bairro e localidade e por faixa etária. A gente vai construir dois gráficos, um gráfico de colunas e um gráfico de pizza. Iniciando pelo gráfico de coluna, a gente sempre tem que começar pelos nossos eixos. Temos o eixo vertical, e o eixo horizontal. O nosso título do nosso boletim é número de infectados por bairro e localidade. Ou seja, eu vou estar utilizando esses dados aqui para a construção do meu gráfico, para o preenchimento dele. Então, no meu eixo vertical, eu vou colocar a quantidade de números de caso, até escrevi aqui na legenda, e aqui eu vou colocar os números para a gente fazer essa ligação. O ideal aqui é a gente sempre trabalhar com intervalos. Se vocês perceberem aí, eu estou trabalhando com intervalos de 20 casas. Ou seja, do 0 passou por 20, do 20 já pula por 40, por 60 e assim por diante. Sempre contando como intervalos de 20 casas. Por que eu fiz isso? Não necessariamente é obrigatório ser 20. Você também pode copiar os números que tem já no boletim. Mas imagine se eu fosse colocar todos os números que tem casos aqui. Se eu fosse iniciar do 2 e colocando até o 106, nosso gráfico vai ficar muito grande. Então, o ideal é a gente trabalhar com intervalos. E embaixo a gente vai colocar nossas variáveis, que é os nossos bairros, o nome de cada bairro e localidade do nosso município. Já está preenchido aí o centro, que o valor do centro foi 106. Até o momento 106 casos, e vamos agora preencher cada um deles, Mungo, 2 casos, assentamento também 2, Amargoso 0. Observe que tanto Mungo como assentamento, que já tem casos, foram 2, a gente não tem o número 2 aqui no nosso eixo, Só que o que a gente faz? A gente sabe que o número 2 ele traz entre o 0 e o 20. Ele está muito próximo do 0, então a gente bota pouca coisa acima. Se o caso fosse Mungo tivesse 10 casos, a gente colocaria na metade, porque a metade de 20 é 10. Continuando, Luísa Torquato, 41, Conjuntos, 91, Rocas, 53, Pedrinhas, 4, Porto Tucarão, também 4, e Boa Vista não tem nenhum caso ainda. E está aí completo, está aí preenchido já o nosso gráfico de colunas do boletim por número de infectados por bairro e localidade do nosso município. O centro, a gente sabe que é o que está com mais casos no momento, seguido do conjuntos, são os 2 bairros que apresentam mais casos no nosso município. O nosso próximo gráfico, que é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico pizza, é um gráfico onde ele vai ser representado pela porcentagem. A gente vai pegar o nosso gráfico, um círculo, e vamos fatiar ele, dividir em quantidade de partes que a gente tenta variar. No meu caso aqui, o meu boletim, eu peguei o número de infectados por gênero. A gente então tem homens e mulheres. Então eu vou fatiar esse meu gráfico em 2 partes. O homem eu vou representar na cor azul e a mulher eu vou representar na cor vermelha. Como ele é porcentagem, a gente sabe que o total da porcentagem sempre é 100. Então, se a quantidade de homem
for 50% a quantidade de mulheres também 50%, ou seja, as duas quantidades são iguais, o nosso gráfico vai ficar dividido exatamente no meio, não é? A divisão 50% para cada lado. Só que se os nossos homens for 75% e a nossa mulher 25%, olha que o nosso gráfico já se comportou de maneira diferente, não é? Sempre o maior espaço vai ficar com a quantidade que tem mais. Quando vocês for construir o gráfico, vocês não podem simplesmente dizer que a mulher tem 25% e os homens 75%, e a cor que está representando a mulher, no caso o vermelho, ser maior do que a cor azul no nosso gráfico. No caso de pendência, a quantidade de homens é 139 e a quantidade de mulheres 164. Vale lembrar que é sempre porcentagem. Como a gente não viu porcentagem ainda, o conteúdo ainda vai ser mais para frente, aqui ele já calculou automático no computador. Então, quando vocês vão construir no caderno de vocês alguma atividade, vocês não é para representar dentro do gráfico esse valor aqui. Você tem que descobrir primeiro quantos por cento esse valor representa, para colocar a porcentagem no nosso gráfico. Beleza? Então, esse foi o conteúdo, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre como fazer a construção desses gráficos e também que vocês tenham entendido a quantidade já de casos, né, que é preocupante no nosso município. E até a próxima aula.